É coisa de maluco, Flávio Gomes. Se não perguntar, se ele não perguntar, não vai saber. A gente tá tentando ver. Mas então tá feita a aposta aí, tá Não bom? tem aposta nenhuma. Se nós chegarmos nos Não top vai, trends não do vai. Brasil com a hashtag FSK do Brasil, eu falo qual é a proposta do Flavinho Não vai ter para o Felipe resposta, Facincani. Nós vamos direto, daqui a pouco, tudo sobre o clássico Palmeiras e Santos. Nós vamos mostrar tudo da apresentação do Henrique Ceifador, tem notícia do Vasco. Tá show de bola aqui. E agora nós vamos direto daqui a pouco lá pro CT do Corinthians, né? Porque o presidente do Corinthians, Roberto, hoje é o último dia, né? Do mandato Amanhã tem dele. eleição. Amanhã é eleição no Corinthians para presidente. Hoje eu recebi 430 WhatsApps com o mesmo conteúdo, dizendo que, segundo institutos de pesquisa contratados para cobrir a eleição do Corinthians, que estaria um empate técnico entre Paulo Garcia e André Sanches. Esse é... Agora, os institutos de pesquisa, ultimamente, a gente não tem acertado muito, mas vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Não sei quais são os institutos. Uma pesquisa com... se você não souber, na verdade, Benja, se não souber qual é o instituto, qual é a amostragem, é melhor nem Pode dar checar. esses resultados. porque Eu vou checar, vou te Existem falar. várias fontes. Porque, por exemplo, quando se fala de pesquisa eleitoral no Brasil, hoje existe toda uma regulamentação para se fazer e divulgar resultados, inclusive. É preciso registrar a pesquisa, é preciso apresentar a metodologia, questionários e tudo mais. Agora, quando se trata de clube, eleição em clube, que é uma coisa privada, particular, devem estar circulando vários resultados. Sim, vários resultados. Às vezes o próprio candidato serve ao, pesquisa. claro, às vezes serve ao interesse de cada um, né? Das pessoas que têm direito a voto, Pascoal, que eu conversei internamente ali dentro do Parque São Jorge, é quase que unanimidade que os votos dessas pessoas aí estão pro Andrés, das pessoas que eu conheço. Mas agora não sei. Ó, Pesquisa peguei, aponta aí peguei, empate, peguei aqui, inclusive o Paulo Garcia um pouco à frente. né? Peguei aqui, uma matéria de hoje do Estadão. Pesquisa feita nos últimos dias mostra equilíbrio entre os candidatos à eleição que ocorre no sábado. Segundo aqui é o Ibope. No Ibope, é isso? O empresário Paulo Garcia e o deputado federal André Santos estão tecnicamente empatados na liderança para a disputa da presidente do Corinthians. Segundo dados divulgados pelo Ibope, Aí, tudo bem. Então temos algum... que o Estado teve acesso com exclusividade. De acordo com a pesquisa, Paulo Garcia aparece na liderança com 26% das intenções de voto, seguido por Andrés com 25% dos votos. Antônio Roque Cittadini aparece com 14% na terceira colocação. Felipe Isabella e Romeu Tuma Júnior estão empatados com 9% de acordo com a pesquisa. Votos brancos, nulos ou para nenhum dos candidatos são 3%. Essa é uma notícia que saiu hoje no estado de São Paulo, no Estadão. Eles falam eles escrevem... Tiveram acesso ao Ibope. Acesso com exclusividade a uma pesquisa do Ibope. É bem mal escrito o texto, porque diz que, segundo dados que o Estadão teve acesso com exclusividade, pesquisa divulgada pelo Ibope, se não foi divulgada, se foi com exclusividade, não foi divulgada, né? Mas acreditemos, claro, no jornal, no vetusto jornal, que os dados são do Ibope. E aí o Ibope tem metodologia. Essa pesquisa deve ter sido contratada por alguém, né? Por algumas das Pela própria partes. matéria, parece que é o Paulo Garcia que pediu... Que contratou, isso aí, se contratam. Agora, o Paulo Garcia, a gente tem que admitir, ele não está poupando esforços. O Paulo Garcia já havia tido a sua candidatura impugnada, né, mano? Impugnada. Ele recebeu uma liminar aí... colocando Depois da novamente entrevista na eleição. que ele deu pra gente aqui. Sim, a repercussão foi justamente aqui. Tanto o Paulo quanto o Antônio Roque Cittadini tiveram as suas candidaturas contestadas, mas cada um por um motivo diferente. E os dois concorrem com liminares. Um por ser funcionário de carreira, funcionário público, né? É o Cittadini? É o Cittadini. E o outro porque está envolvido nessa situação de, teoricamente, porque não tem decisão do tribunal ainda, de pagar para quem estava em atraso nas suas mensalidades no Corinthians. Ele mesmo disse isso aqui, não é? Sim. Ele mesmo disse que não Ele era... disse que não é imoral, quer dizer, ele disse que é imoral, mas não era ilegal. Era imoral, mas não era ilegal. Então, E disse que todo mundo fez isso. cada um ao seu modelo. O agravante do Paulo, né? Nessa candidatura que sempre vai gerar uma situação desconfortável ele ser irmão do Fernando Garcia, né?
Porque o Fernando, queiram os críticos ou não, mas o Fernando ainda tem negócios, né, com alguns atletas do Corinthians. Claro que o Paulo prometeu pagar o Fernando integralmente e tirar qualquer tipo de ligação, mas sempre vai gerar algum tipo de dúvida, né, em relação a isso. Então, Porque esse Fernando Garcia é empresário, é isso? é um empresário, né, de futebol, com muitos atletas, com participação do Corinthians. O Fernando Garcia, Ele é muito competente como empresário, mas... Eu não estou criticando, hein? Não estou criticando. Estou constatando um fato. Quem sabe se está certo ou errado é quem faz os negócios, não sou eu. Estou só dando uma informação. O Fernando Garcia é um banco dentro do Corinthians. Ele funciona como um banco. Então, tem várias, durante já não é a primeira, várias gestões. Vai precisar da folha salarial, faltou 4 milhões, faltou 5 milhões. Não dá para clube de futebol ligar para banco para pedir. Primeiro porque demora. O banco não deposita ali o dinheiro na hora que você precisa. Tem toda uma burocracia, um trâmite. Segundo, que os juros são absurdos. Terceiro, que você precisa dar garantias. E hoje os clubes de futebol, a sua grande maioria, não tem. E aí o que acontece? Você liga pro Corinthians, liga pro Fernando Garcia, Fernando, falta 4 pau. Pô, tá na conta, em 10 minutos tem um técnico. Esse Fernando Garcia, para quem não conhece, é ainda, né? Não, ele já saiu faz muito tempo. Dono da Calunga. Foi ele é irmão do Paulo Garcia, mas ele não tem mais nenhuma participação na empresa, ele foi ser um empresário de jogador, a qual ele é muito bem sucedido. Claro. E aí o Corinthians vai lá pagar, paga quando? Dia 10 do mês que vem. Dia 10 do mês que vem não paga. Aí ele vai lá na base, não tem? Eu quero aquele, 30, 40 e tal, que ele já sabe que pega o filé mignon. Então é isso que funciona. Não estou criticando, cada um Não, faz. e desde que essas transações sejam... Isso é proibido pela FIFA. Então, se essas transações forem contabilizadas pelo clube, porque... Gente, não é assim, não é que nem eu pedir R$50 pro mano para ir almoçar. Muitas vezes eu peço, ele não tem. Nunca tem. Aí a gente pede pro Pascoal, e o Pascoal sempre tem, ele empresta 100 e a gente vai almoçar. Né? O Pascoal, ele tira a mão do bolso, sai sempre um pacote, Carubá. Eu conheço um que nunca tem. Uma coisa é a gente pedir 50 pau para almoçar. Né? No dia 5, quando a gente recebe, a gente paga, né, mano? Sim, humildemente, a gente volta, Pascoalzinho tá aqui, o dinheirinho. Ele parcela meu empréstimo. De vez em quando, não é sempre. Outra coisa é pegar 5, 6 milhões de reais de alguém informalmente. Isso não pode. Esses empréstimos têm de ser contabilizados pelo clube e por ele, Uma outra coisa, não que faz pode o mais empréstimo, ceder né? parte de jogador para empresário? pessoa física ou para... Mas ele deve ter uma empresa, né? Tem um clube, constituída, tem um clube. Um clube de aluguel. Que é barriga de aluguel. Ele administra, para nesses casos. Então, existem essas situações. Agora, eleição no Corinthians, para quem nunca foi numa eleição no Corinthians, eu já fui em várias, Facincani também, o Mano já acompanhou, o Benjamin já foi até conselheiro do Corinthians, ele sabe muito bem o que eu vou falar. Às vezes o cara chega muito favorito, e lá na hora... Eu nunca vi. Eu já vi. Eu não. Qual? Eu já vi. Qual Eu já vi eleição. muito favorito Eu já e vi perdeu? eleição de chegar muito favorito. Fala mas e não Pascoal, chegar. fala Eu já um. vi. Eu também não me recordo. Não chega lá na hora, não é tão favorito Deixa eu assim, perguntar uma não. coisa pra vocês Chega lá na hora, que não é vivem tão mais favorito perto do assim, não. Corinthians. A única eleição que eu vou te falar, mas ele era favorito pela mídia e pela torcida, mas não lá dentro do Ele era preferido, foi o não Adilson, favorito. Foi o Adilson Monteiro Alves, da democracia, quando saiu candidato, perdeu pro Roberto Paz. Ele era preferido, não favorito. não é favorito. diferente. É preferido uma coisa. preferido da mídia. Agora, de favorito resto, é outro. Por exemplo, do Alib em diante, não houve surpresa. Mas não, antes, Pascoal. eu já vi antes eu faço isso desde antes do Alib, né? Claro. Eu faço isso da Marlene Matheus, do seu Matheus, eu faço isso do Vadielu. Vadielu. Não, Vadielu, até do seu Vadi também fiz mas eleição. você está fazendo uma eleição há 60 anos atrás. Nos últimos 30 anos, me fala uma eleição do Corinthians que o favorito não ganhou. Não chega tão. O cara chega muito favorito, mas lá na hora não é tão. Mas me fala uma. Não, às vezes pode até não ganhar. tem. Pode até ganhar, Pode mas até ganhar, não mas com não é aquele tão suave, favoritismo. não é tão tranquilo como se imagina. É isso que o Pascoal está falando. Eu Não que o acho, cara por perca, exemplo, mas muitas vezes o cara eu acho, chega por com exemplo, que essa 80% eleição- e ganha com... A última eu reeleição disse do aqui- Alib, 2004, a última reeleição do Alib, que ele sai em 7, é isso? Não, 2005. Nessa, se não me falha a memória, o Roque concorreu e o Roque tinha uma boa parcela e acabou não Deixa eu vencendo. perguntar uma coisa pra vocês que estão mais lá dentro. O Paulo 2005, Garcia é o irmão do Fernando Garcia e o Paulo Garcia é o dono da Calunga. Isso. Filho do Ainda Damião Garcia. é o dono da Calunga, que é uma rede, O todo Paulo mundo é que conhece. administra e tal. hoje. Esse favoritismo dele, não, essa força dele na eleição, será que tem a ver com uma visão que alguns sócios do Corinthians possam ter de que ele
pode ser um Paulo Nobre para o Corinthians? Não, que eu perguntei aquele dia, você lembra? Falou que não vai colocar Ele falou que não vai colocar um real. Isso tudo bem. Não, vamos abstrair o que ele responde, porque candidatos a gente não deve... O Paulo Nobre também não queria. Eu te falo. Exato. O Paulo Nobre também nunca... chegou, Se alguém chegasse o Paulo Nobre e dissesse, você vai colocar 200 milhões no clube, ele ia dizer não, imagina. Só que ele já tinha colocado muito dinheiro. O Paulo Nobre já colocava dinheiro no Palmeiras há muito tempo. Desde a cesta de atletas. Talvez Lembra quando disso? as pessoas não conheciam tanto o Paulo Nobre, internamente todo mundo sempre recorria a ele quando precisava. A força do Paulo Garcia não é isso aí, não. A força do Paulo Garcia é que o Paulo Garcia, nessa eleição em especial, não mediu esforços, ou seja, dinheiro, E organização. para ser presidente. O Paulo contratou marqueteiro, o Paulo está mandando presente para casa de sócio, bababá. Ele não fez churrasco, não fez pizzada, não fez nada. Mas ele manda as coisas para cá. Também não estou criticando. Não, ele está em campanha, cara. É uma campanha, é campanha. Então ele não mediu. Mas eu quero saber se diante do que está acontecendo. Inclusive quitando, né? Mensalidades 2006. atrasadas Diante do que está acontecendo, também. gente, diante do que está acontecendo no futebol de São Paulo hoje, é muito claro que existe uma força hoje, uma grande força no futebol de São Paulo, a força econômica, que é o Palmeiras, que tem um modelo que a gente já fala dele bastante aqui, que tem um modelo baseado num patrocínio muito forte, numa espécie de um mecenato mesmo. Agora, até a semana passada, foi anunciada uma decisão da Receita Federal aí que está cobrando uma enorme, pesadíssima multa da Crefisa por ter, não vou dizer maquiado, mas por ter usado alguns mecanismos de empréstimo, justamente de empréstimo ao Palmeiras, para compra de jogador, que não foram declarados como deveriam ser às vistas da Receita Federal. Então a Crefisa vai ter de pagar uma multa muito forte. Esse modelo de transferência de recursos como a gente ao está falando do clube. Corinthians, depois eu posso falar sobre isso quando chegarmos no Palmeiras. Mas só para dizer porque que... é só uma questão contábil. Exato. É se você transformar o valor de doação para empréstimo. Exatamente. É só uma questão contábil. Eu conversei a respeito disso com os conselheiros do Palmeiras. Contábil que entendem... a Receita chega e fala assim, escuta, questão Isso, escambau, é questão contábil. A empresa vai... É questão vai ter contábil. de pagar. Enfim, foi condenado e vai ter de pagar. Mas não é isso, não estamos discutindo a Crefisa. Esse é o negócio do Palmeiras com a Crefisa. Mas é que dá para ver que o modelo que está funcionando hoje, que está dando muito certo, que enriqueceu um clube, é esse modelo do Palmeiras, né? E aí eu fico pensando se o sócio do Corinthians não enxerga também na família Garcia, digamos assim, a possibilidade de alguma coisa parecida. Só por isso. Só para ilustrar. Estou te falando que vale isso. Uma eleição que ela até a boca de urna estava apertada e depois se desenrolou completamente diferente dessa história de favoritismo, foi essa de 2006, Pascoal. O do Alíbio era o candidato para a reeleição do Corinthians. Quem estava na oposição em uma chapa muito forte era o Valdemar Pires com o Cittadini naquela ocasião. Chapa bem forte, eu lembro que naquela época eu cobria Corinthians e o nome era extremamente falado nas alamedas do Parque São Jorge. Que naquela época o voto não era direto pelo associado. Não era direto, né? Era pelo conselheiro. Então eles tinham, né, a grande certeza que o conselho os elegeria e não foi bem assim, muito pelo contrário, foi um amasso por parte do Alíbio em relação ao Valdemar, mas foi uma eleição que teve esse cenário muito parecido, até a boca de urna. Não, do Alíbio dessa vez não dá, e chegou na hora e... eu já vi eleição no Corinthians que levantaram uma, sumiram com urna, depois foram buscar urna. Rapaz, já vi cada uma lá no O Corinthians. voto vai ser no tablet, né? O Isabela falou. Vai né, ser no gente? tablet. Então vamos aproveitar agora, vamos lá pro CT Joaquim Grava. Com ele, Gudriano Oiffer, um dos sorrisos mais simpáticos da televisão brasileira. Gudriano Oiffer. Simpáticos e sinceros. Você é sincero e o Gudriano Oiffer, o Gudriano ele passa uma paz, né? Dá uma olhada nesse cenário que parece uma parede pintada. Parece que ele tá relaxando. Parece Central Park no sítio dele. Gudriano Oiffer. É outra coisa, né? Essa paz. Você faz yoga também ou não, Gudriano? Não, beijo, boa tarde para vocês. A gente só tenta refletir aqui o ambiente que a gente tá, né? Um ambiente de paz aqui, embora amanhã tenha eleição no Corinthians, aqui dentro do CT Joaquim Grava, ao longo da semana toda, o técnico Fábio Carilli pôde trabalhar em paz. Agora vamos mostrar ali, ó, um pouquinho aqui da movimentação, as últimas horas ali do presidente Roberto de Andrade, como presidente, né, do Corinthians, e aqui a grande dúvida, veja, aqui, ó,
Esse de costas aqui, de roxo, é o diretor de futebol, o Alessandro, que vem fazendo um ótimo trabalho. Mas eu perguntei para ele, aí, segunda-feira você está por aqui ou não? Nem ele soube responder. Essa é a grande dúvida aqui. E ao longo da entrevista coletiva, o presidente, ou ainda presidente Roberto Andrade, fez questão de defender a atual comissão técnica. Ele pediu até efusivamente que o seguinte, não para o próximo presidente não mexer no futebol do Corinthians, uma defesa aí clara dos nomes que estão aqui, ele que bancou o técnico Fábio Carille, ele que vem trabalhando com o Alessandro há bastante tempo, mas também o Roberto Andrade não escondeu que torce por uma vitória do ex-presidente André Sanches. Eles fazem parte do mesmo grupo, o da situação, então, e ele aguarda, o presidente Roberto Andrade, que amanhã tudo corra perfeitamente nas eleições do Corinthians. Mas vamos ouvir o ainda presidente falar. Olha, eu estou me sentindo realizado, porque primeiro que 3 anos passam muito rápido. E foi o que aconteceu. Mas saio muito feliz, muito contente, não só pelas conquistas, mas acho que por tudo que a gente fez ao longo, porque o futebol não é só conquista. Existem equipe que a gente monta. Eu tenho certeza de que o Corinthians hoje tem a melhor comissão técnica do Brasil, disparado. Toda a sua comissão é fora de série, formidável. Isso já não é de hoje, já é há muito tempo. Então, eu acho que posso dizer que sou uma pessoa completamente realizada. Véio. Chegar a ser presidente do Corinthians, eu acho que não tem maior realização que essa para nenhum corintiano. Todos gostariam de estar no meu lugar. E você cumprir o seu mandato e ir embora, cheio de taças que ficarão aí, o que eu quero mais da vida? Agradecer a Deus. Acho que arrependimento eu não tenho nenhum, porque a gente, toda atitude que a gente toma, decisões que você toma, você naquele momento entende que aquilo era o melhor. Ao longo do tempo você pode ficar decepcionado que aquilo não se tornou o que você esperava. E isso não é só no futebol, é na vida. Bom, primeiro eu espero que a eleição transcorra na maior normalidade do mundo, que todas as pessoas que irão ao Parque São Jorge vão dispostas a votar e não fazer confusão, é isso que eu espero. A gente sabe da maturidade do sócio e se todos pensarem no Corinthians, isso vai acontecer. Eu, particularmente, acho e espero que o Andrés vença, que é do meu grupo político, onde eu também cheguei a presidente, então ele também tem o meu apoio e, pelo menos, todas as informações que a gente tem, está liderando as pesquisas, com uma vantagem boa. Então, eu acho que, como eleição sempre pode haver surpresa, eu não posso aqui estar cravando o que irá ganhar, mas, se tudo andar como previsto, o Andrés será novamente presidente do Corinthians. Em 3 anos, foram 3 títulos. Agora, o mais complicado foi o Roberto Andrade segurar a emoção nessa coletiva. Daqui a pouco a gente volta daqui do CT Joaquim Grava, beija. Quem sabe com ainda presidente Roberto Andrade ao vivo. Tenta pegar o Roberto Andrade lá para ver se você consegue, Gudrian, laçar ele para participar um pouquinho ao vivo com a gente hoje. Fala que nós estamos pedindo a saideira dele hoje com a gente aí. Depois você acha ele lá, tá bom, Gudrian? Combinado. Ô, Felipe Facinca, de 0 a 10, fiz uma pergunta agora no Twitter aí também, no nosso hashtag FS Rádio Brasil. De 0 a 10, que nota você dá para a gestão do Roberto Andrade no Corinthians, que se encerra amanhã? 7,5. Foi uma gestão muito positiva em relação a conquistas, as dificuldades que ele pegou. Um time bicampeão brasileiro, mais um título paulista. Eu acho que nesse sentido é algo louvável. O que o torcedor esperava era que aquele time de 2015 se propagasse para 2016, o que não houve. Então, aí aquele erro, aquela situação de contrato que poderia ter sido feita diferente, tudo mais. O time que foi campeão com absolutismo
naquele ano nas mãos do Tite, mas não conseguiu ter uma mesma estrutura para 2016. Investiu mal em 2016, né? Trocas de técnico em 2016, que depois, não no susto, mas na última solução possível, deu certo em 2017. Para esse ano o time já se desmantelou muito menos em relação àquele 2015, mas ainda perdeu peças importantes. Então, devido à dificuldade de mercado de você manter um time campeão para o ano seguinte e ter aí, quem sabe, eliminações que foram trágicas em Libertadores, vale esse 7,5 porque foi uma gestão vitoriosa, uma gestão positiva, que não conseguiu atingir aquele cume e, ao mesmo tempo, nas contas da Arena, também o Corinthians não conseguiu se acertar tanto. Então, nos prós e contras do Roberto de Andrade, eu acho que o 7,5 fica de bom tamanho e hoje, para a atual realidade do futebol, é uma nota, para mim, significativa. E parabéns, viu, que você conseguiu num comentário colocar a palavra cume. Cume. Isso é uma coisa interessante. Não chegou Você ao achou? cume. Depois você vai fazer o poema do cume, você vai ler no final do problema nenhum. Vai acabar indo. Vai, já deu. Tá quase lá. Ô, meu pequeno menino, né? Meu filho mais velho. Diga, 0 a 10, que nota você dá pra gestão do Roberto de Andrade? Encerra amanhã. Tô com a ideia do Facincani aí, 7, 7,5. Com relação a títulos, Benja, não dá para criticar. O Corinthians ele vem aí numa crescente desde 2008, quando o Corinthians ele está na Série B, vence a competição e dali em diante, em 2009, o Corinthians ali com o Ronaldo, ganha Campeonato Paulista, Copa do Brasil e ali desembesta a ganhar títulos. Isso é com a administração a partir do Foram 3 Andrés. títulos, né, Pascoal? 2 brasileiros e o Paulista? Dois Foi, brasileiros. na administração do Roberto, sim. Quantos anos De foram do 2015, Roberto Andrade? 3 anos. 3, não pode ter mais. 15, 16 e 17. É isso, né? Não, 2015. 18. Termina em 18 agora. Não, os anos inteiros Sim, que ele fez, 2015, sim, 16 e correto. 17. E no Tá. Corinthians não pode ter... E não tem reeleição. Você pode vir depois... Mas pode eleger de São novo, 3 mas não anos se ali de reeleger. mandato do presidente. Então, em termos de títulos, Benjamin, é uma quantidade expressiva. Em 3 anos ali de gestão do Roberto, ele consegue 2 campeonatos brasileiros em 2015 e no ano passado e o Campeonato Paulista no ano passado também. Então, eu não vou questionar isso. Eu acho que o maior erro da administração do Roberto Andrade, o presidente do Corinthians, o atual presidente, até amanhã, foi o investimento aí naquela contratação ali que ele trouxe o Guilherme, que ele trouxe o Marquinhos Gabriel. Ali o Corinthians gastou praticamente o Giovanni Augusto. 60 milhões, 60 milhões ali em 3 jogadores. Ok, mas ali foi um erro ali que... Um erro também muito complicado. um erro posterior. Lógico. Porque quando contratou, ninguém disse que era erro. Pascoal, discordo. Quando contratou, todo mundo falou que era legal. Discordo, Pascoal. Todo mundo falou que era eu legal. discordo. Eu acho que esse foi o maior erro. Eu não digo com relação aos jogadores em si. Mas pelo valor empregado nas negociações, Benjamin. Eu critiquei naquela época, eu achava que era muito dinheiro e de fato foi. Hoje é fácil falar porque, teoricamente, o único que deu certo ali foi o Marquinhos Gabriel, que ainda permanece no elenco e vira e mexe aproveitado ali pelo técnico Carille. Não, mas é um bom jogador. Quando solicitado, ele entra e corresponde. Não, mas tem contratação que quando você faz na hora, tu fala, pô, mas não entendi por quê. São Paulo contratou o Michael Suel, todo mundo fala, pô, não entendi pro Michael Suel. Pra quê? Pra quê? Ele não joga lá, não vai jogar aqui. E Não, mas jogou. isso pode acontecer. Eu não Quando estou o execrando Corinthians aqui. quando o Corinthians trouxe o Giovanni Augusto, ele estava bem no Atlético. O Marquinhos Gabriel. Quando o São Corinthians 4 trouxe o milhões de Marquinhos dólares. Gabriel, estava bem O Giovanni pra caramba. Augusto era banco no Atlético. Não, mas o Atlético não queria vender. Tava valorizando Não, mesmo. mas Ele tinha feito uma ótima campanha com o Atlético. Ele tinha- Pera um Não, mas o pouquinho. Marquinhos Gabriel, daquela leva ali, foi o melhor jogador e continua sendo até hoje. Pô, O mas Giovanni 4 Augusto era milhões de banco do dólares por Atlético. reserva, eu O acho Guilherme, pô, não muita jogava. coisa. Mas enfim, Muita. não é execrar uma administração, mas a gente tem que pontuar os erros e os Claro, acertos. O Facincani, ele fez aí uma avaliação aí do que ele entendia ali, foi positivo, eu concordo plenamente. Em quantidade de títulos aí, qualidade dos títulos, Pascoal, não dá pra questionar. 2 campeonatos brasileiros Eu só é uma quantia discordo significativa. do- Eu só acho que talvez aí, em contrapartida, o único erro, talvez aí para não dar nota 10 e 5 estrelinhas ali na avaliação, foi justamente o investimento que foi feito nesses 3 jogadores aí Não, não, e na não, não, quantidade. Desculpa, no dia, na época da contratação, ninguém falou nada. Não, senhor. Não, recupera lá. criticou o jogo. Recupera lá. Não, O jogo pelo você contrário. criticou. Eu O jogo critiquei você o valor desceu o pau. empregado. O senhor vai nas pedir nota pra todo mundo? Sim. Peraí, Espera, que eu quero falar também. Eu Porque critiquei por enquanto o valor. nós estamos analisando o presidente. Você aqui. tá errado, porque essa... Nossa, não pode fazer uma crítica, você viu? Pode, eu vou te falar onde. Você mostra suas Não, unhas, não, não, tigrona. Não. Tigrona, chamou de tigrona, cara. A diferença, sabe o que acontece? Ele perdeu totalmente a humildade. Eu? Perdeu? Fora do ar, ele continua o mesmo menino humilde. No ar, ele não é mais humilde. Cara, é bom, Então cara, ele para não falar tá bobagem. humilde Não, nada. para falar Você pode bobagem. perceber. Ele não era, Peraí, ele não fala eu- nada. Você é um Por quê? desumilde? Passou no quê? Você é Eu um falei que não pode desumilde. criticar o Roberto. o Os desumilde é erros ele. do Roberto. Os erros do Roberto. Olha aqui, a contratação do Cristóvão, depois mandar o Oswaldo embora. Oswaldo não.
deveria ter continuado com o Cristóvão até o final do Quem ano. pediu era o Cristóvão não era o Roberto, você sabe muito bem. Foi uma indicação do Andrés. Quem queria o Oswaldo foi o próprio Roberto de Andrade. Ué, Esse sim. é que não adianta quando eu falo, porque você nunca acredita. Você pergunta pro Andrés se a indicação foi dele. Ele falou, é que você não vai acreditar em mim. Ligaram para ele e falaram, olha, vamos precisar de um treinador. Ele falou, olha, tem aí, quem que vocês querem? Pô, tem isso, blá, 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 quem pode, quem não pode. Ele falou, olha, tem o Cristóvão, nunca vi ele na vida, nunca conversei com ele. Ele não falou, vai lá e contrata o Cristóvão. Não mas foi uma indicação do Andrés. Não foi indicação, perguntaram um nome. Ele não falou, vai lá e contrata. Muita coisa que se joga na... Perguntaram o nome e ele disse o nome. Gente, o Andrés não participou da gestão do Roberto como vocês acham que participou. Eu tô falando mentira, Pascoal? Ele teve até Estou cargo. falando mentira? Gente, ele tinha até cargo. Teve naquele momento. Eu tô falando, quando ele saiu, Houve o racha. quando ele saiu, ele não teve mais participação nenhuma. Se tivesse, muita coisa não teria acontecido. Pergunta pro André se ele teria mandado o Cristóvão embora. Ele fala, aquilo foi um erro, ele fala publicamente, foi um erro do Roberto. Contratou, vai até o fim. Não vai trocar de treinador agora. não acho que tenha sido um então erro. o erro do Roberto, dentre alguns, para mim foi o principal. Esse que você está falando, desculpa, discordo totalmente. O Tite, o maior treinador da história do Corinthians, foi lá e fez uma lista de jogador. Quero esse. O Corinthians foi lá e buscou. O pedido do Tite. Onde ele errou, Pascoal? Não, ele Você acha atendeu então que valeu a pena pagar aí 60 Não, milhões? peraí. Ué, você tem que analisar o contexto total. Tem que dar Peraí, certo, só que não dá analisar os certo. nomes Peraí, dos peraí. jogadores. Aí a gente vai julgar depois que acontece. se deu certo ou O não. Jô, você fez um escarcel. O jogo veio de graça. O Jô veio recebendo salário. Nunca veio de graça. O Jô veio aqui, não, você criticou, falou, vai ganhar Critiquei. Você Assim falou como você criticou não o Jadson joga. quando ele veio do Sim, São Paulo. Só que eu, diferente de você, eu falo, eu errei. Eu não falei que eu errei na avaliação do jogo. Eu terceirizando as Eu acho que minhas. você só ouve que te convém. Não, você E pega eu e que fala não sou assim, humilde. o Jô, Eu que não sou o que humilde. ele falava do Jô? O fiasco, ex-jogador, Peraí, 500 qual conto por mês. ponto você não entendeu, inclusive na participação Agora dele você aqui, quando eu fala- disse que eu errei e queimei a você língua fala- na você avaliação que eu fala- fiz? Não, Qual ponto você não entendeu dessa frase? É que você chegar e falar assim, nossa, 60 milhões. Mas depois que não deu Depois certo. não, eu falei na oportunidade. Ah, eu falei, falou, sim. acho muito. Falou, Ué, Pascoal? então Não me basta lembro. vocês Hã? pegarem Não me lembro. as Eu gravações também dos não lembro, programas. não. Vocês só Também lembram o que não. convém a vocês. Hã? Vocês só lembram o que convém a vocês. Gente, Naquela Giovanni Augusto oportunidade, tinha feito um eu bom falei, campeonato. Pascoal, Ou não? para, Pascoal, para. Marquinhos O Giovanni Gabriel. Augusto, Pascoal, Marquinhos Gabriel. tiro na água. Tinha Marquinhos feito- Gabriel é tinha bom feito um jogador. bom campeonato. E foi o que menos custou. Foi o Certo. que menos custou. Guilherme Custou jogou naquela bem no oportunidade de Cruzeiro. 3 O milhões de Guilherme euros. tá arrebentando no Cruzeiro. Jogou no Cruzeiro e jogou no Atlético. Os dois. Não, 3, 4 milhões O ali de dólares ou euros. Marlone, que menos veio nesse custou. pacote. Marlone também veio nesse Foi pacote, o não foi? destaque do esporte no brasileiro. Mas eu não critico o Marlone. O Marlone praticamente não teve custo, Guilherme gente. mesmo? Já está no Atlético Paranaense. Prestado por 2 anos até terminar o contrato. O Marlone, na época, fez um baita campeonato. Não, mas o Marlone eu não critico. Não, mas peraí, Não, o Marlone a eu não questão critico. é no E pacote não dos- critico. desses Porque quatro- o Marlone valia a pena investir na contratação, porque ele tinha sido destaque no esporte e ele não custou Ó, quem o chegou custou o aqui, Marquinhos ó. Gabriel. Qual é a sua o mágoa, Giovanni então? Augusto e o Guilherme. Qual é a sua mágoa, então? O que eu critico Eu acho na que foi época- muito dinheiro, Pascoal. Em 3 jogadores, o Marquinhos Gabriel faria o aporte financeiro que o Corinthians fez. Custou na época lá 3 ou 4 milhões de euros. No Giovanni Augusto e no Guilherme, eu não contrataria, cara. Sinceramente, naquela oportunidade de pagar o que E quando ele pagaram. trouxe o Tite de volta? Eu achei positivo, mas teve gente que não gostou. Peraí, não gostou, o Roberto vírgula? foi o Roberto que trouxe o Tite de volta. E acertou. O fato de eu ter dito naquela oportunidade que eu não traria o Tite de volta não é pela incapacidade do Tite. É que eu acho que pelo que o Tite havia construído, dificilmente ele conseguiria o êxito que ele conseguiu. Mas em relação a isso não é E o verdade. torcedor muitas vezes é Agora, ingrato. se tivesse dado errado, você ia falar assim, tá vendo? Eu falei. Mas ali- eu mas falei, ali- Eu faço Ô, isso. bem, por isso mas que eu ali- falo, Eu não preciso depois, ficar massageando já meu aponta ego. o dedo por pros isso que eu caras, falo, não. depois Eu que não o faço negócio isso. é feito, é fácil falar. Mas ali É era uma fácil falar. questão que não é que era um erro que seria, sabe, já... Mas, deixa eu tentar reformular aqui. Era muito mais fácil não errar ali, porque você sai de um Mano e do Tite, que eram 2 caras com muita capacidade, do que você trocar radicalmente, como fez o Roberto, de um esquema todo de Tite, que você tinha a sequência Mano, Tite, para Cristóvão Borges. Ali é uma mudança radical, significativa, e mais ainda quando vem um atropelo do Oswaldo Oliveira. Ali era muito mais fácil errar. A margem de erro ali era só uma muito vírgula, menor. Só uma vírgula. Aí sim é pra criticar. Porque quando o Roberto escolheu o Cristóvão, todo mundo criticou. Vai mudar a Ninguém postura. acreditava que Mas, daria no, certo. mas no assim, primeiro entre Tite instante, e o Mano- Cristóvão foi bem, Não. manteve a Sim, estrutura mas do ninguém time. Pegou o rabite do trabalho do Tite.
Você iria bem ali também? Entre Tite e Mano, montou uma entre Tite e estrutura Mano, bem, não montou tem uma diferença. estrutura. Entre Tite e Mano não tem muita diferença. São dois baita treinadores. Claro que uma coisa ou outra ali no estilo de jogo é diferente, é lógico que é, ninguém é a mesma pessoa. Mas são dois caras com a mesma capacidade de, naquela ocasião, ter feito um Corinthians campeão brasileiro. O Mano, por ter pego o ano de reformulação para 2015, para mim bateria campeão. E o Tite, porque pegou o trabalho do Mano muito bem construído na reformulação e deu sequência. É absolutamente natural. Ali a margem de erro era muito menor. A questão de erro do Roberto, aí eu tô com o Mano com o seguinte: valorizou-se demais nomes medianos que estavam na lista do Tite, porque o mercado naquela ocasião não oferecia outras opções. Mas quem pediu era o técnico campeão brasileiro, gente. Calma, Vocês estão. Pascoal, agora calma, é mole falar. calma. 2 anos Se ele depois. contrata seu treinador pedir... 2 anos depois é mole Peraí, falar. deixa eu só explicar o que o Mano quis dizer e que vocês talvez não estejam Ele não precisa de tradutor. É advogado. Não, dele. precisa, não. Que é o fone. Nesse sentido, não. É o fone. Pra traduzir o Não, nome. não, ele é com... O doutor Facincani vai defender. Vai dar uma Não, mas ele concorda com a minha opinião, porque é plausível. O Tite pode pedir até Jesus Cristo pro Corinthians. Do jeito que ele tinha moral, ele podia pedir até Jesus Cristo ao Corinthians. A questão é a seguinte, é que alguns nomes foram supervalorizados na negociação. Porque eles viviam um bom momento. Não necessariamente. Ora, bola! Foram supervalorizados porque era o peso do Corinthians e o Corinthians pagou. Quem pediu A questão o foi essa. O que o Roberto poderia ter feito era assim: Tite, tudo bem, entendo o pedido, é importante, vamos nos esforçar para tal, mas é muito caro. Vamos tentar uma outra alternativa? Vamos por aqui? Vamos por ali? Talvez tenha faltado esse tipo de jogo de cintura. O Corinthians fez o que o time... Legal, o treinador tem todo o direito e tem que realmente montar o time. Mas em alguns momentos o treinador não tem a noção do preço do Você mercado. precisa se definir. Só Quando isso. o Dorival fala que não pediu o Trellis e o Nenê, vocês falam, é um absurdo. Pô, tem que trazer o jogador que o treinador pede. Não, vocês Aí veio não, o Tite. Aí veio o Tite, que é o maior treinador da história do Corinthians. Que é assim com o Roberto, que falou no Boa Noite Fotos que a gente fazia em São Paulo, que veio pro Corinthians para ganhar metade do que o Inter tinha oferecido para ele. Pela amizade. E o Roberto tinha sido eleito presidente e não ia deixar o Roberto entrar na mão. Então, olha a relação que os caras têm. Sim, mas isso é muito Aí o cara vai lá e fala assim, Roberto, quero esse, esse e esse. O cara vai falar, não dá. Peraí, eu não tô Vocês entendendo estão de qual que é o seu brincadeira. critério. Aí se ele contrata o Zezinho, o Guinho, o Luizinho, que o Tite não pediu, e dá errado, se fosse presidente do Corinthians, vou dizer um negócio pra você. Benja, não é isso. O Roberto tá de brincadeira, contrata jogadores com Benja, não é isso. Você não entendeu. Ele deturpa tudo que é dito. Benja, você está deturpando, Benja, não é isso. dito aqui. Você traz uma lista. Nessa lista custa 100 milhões. O Corinthians só pode pagar 40. Tite, tá Como caro. você sabe que o Corinthians na época não podia pagar? Hã? O Corinthians pagou. O Corinthians contratou o Pato, aquele absurdo do Pato à vista. Peraí. O que vocês não estão entendendo é o seguinte, é muito caro para o presidente tem que ter a noção de avaliação junto com o diretor de futebol, o gerente de futebol. Por isso que existe. Mas naquele momento a não reunião. era. Tinha Edu Naquele Gaspar, momento, o tinha Edu Corinthians- Gaspar, tinha naquele Alessandro, momento, Tite. tinha muita gente competente, tanto é que muitas dessas pessoas estão e foram até a própria seleção brasileira, no caso do Tite e do Edu. A questão é a seguinte, naquele momento, naquela virada 2015 para 2016, muito do orçamento do Corinthians foi para pagar atrasados de direitos de imagem. O Corinthians não nadava em dinheiro. Sim, mas é a época. A sobra- É a época do dinheiro que veio da TV. A sobra, mas tinha o Corinthians- dinheiro. Mas a sobra Tinha como desses contratar. 60 milhões, o Corinthians gastou em 3, 4 nomes que talvez não valessem 60 milhões. E essa avaliação poderia ter sido feita... Mas a avaliação mesmo com o posterior. Posso falar uma coisa? Desculpa, acho que vocês estão esticando demais um assunto que se resume ao seguinte. Tem contratação que dá certo e tem contratação que dá errado. Parabéns, Pronto. Flavinho. Só isso. Desculpa, Mas é só vocês isso estão- assim. É só isso. Na sua avaliação, não foi um erro a contratação desses 3 jogadores pelo valor que foi Agora, empregado a cada uma? posteriori, Pois é, foi a única crítica que eu fiz. Eu precisava justificar minha nota. O Benjamin perguntou Qual é a qual que é sua a avaliação que você dá para a administração Qual é do a sua Roberto nota? Andrade. Eu dei a nota entre 7 e 7,5 e justifiquei Agora- os prós e os contras. O Benjamin tem que dar nota 11. Agora, deixa eu falar. Agora eu... Desculpa, eu não estou questionando a nota. Eu acabei de falar, lógico que tem erro. Então, a mas gestão eu- dele. mas eu ele errou no justifiquei em cima da Cristóvão, minha ele visão. errou depois de mandar embora, ele errou num monte de coisa, é óbvio. Trouxe casinho, trouxe umas coisas, também não dá pra entender, é óbvio. É óbvio, o Corinthians tem problema de grana, o Corinthians não paga ninguém. Isso é crítica. Então, agora, Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto e Guilherme, que o Tite pediu, que toda a comissão técnica avalizou. beleza, contratou. E depois que não deu Mas certo, aí que falar, tá, isso é um o erro. Benja, então. O erro não é dele. Mas aí que tá, Só isso, Benja. o erro é de quem pediu. Também, então, mas é aí que tá. O Giovanni Augusto, na época, era reserva do Atlético? Não era. Não era. Tinha feito um bom campeonato. Era Tinha reserva feito um do bom Atlético. campeonato. Era reserva do Não Atlético. importa, o Jô também jogava na China e deu Giovanni certo. Augusto era O reserva, técnico tem direito de mas o pedir peso quem do ele jogo é muito
muito maior. O Gabriel era titular do Palmeiras quando o Corinthians trouxe? Não, era tava reserva. machucado. Ah, tá. Era O Moisés estava jogando na onde? Ucrânia. O Pablo era titular Só que o onde? Gabriel Na foi Ponte? reserva porque passou o ano em recuperação de lesão. Não foi reserva por incapacidade técnica. E não custou 30 E não milhões. custou 30 milhões. Então vamos analisar o seguinte: Giovanni Augusto era reserva, o Marlone era titular do Sport, mas não era aquele principal jogador. O Guilherme era banco. O Guilherme era banco. Ou seja, Guilherme o Corinthians jogou bem o o campeonato. André, centroavante. De novo, eu acho que vocês né? estão. Ou Desculpa, seja, gente. Vocês estão calma. esticando uma discussão Não, que é é que dá inócua, pra não fazer vai uma levar a análise. lugar. Não, Então, já espera tá assim, feito. quer dizer, o trabalho do Alexandre Então Matos você no está Palmeiras- reduzindo a sua nota, vai- é isso? Você Não, vai... minha nota continua 7,5. Eu tô pontuando que o 7,5 se justifica em cima desse erro Então de eu vou te falar, 2016. você falou do Giovanni Ponto, Augusto, gente. a produção levantou Acabou. agora. O ano, quando que ele foi contratado? 2016. O ano- Em 2015, quem foram os dois líderes de assistência no Campeonato Brasileiro? Giovanni Augusto é alguém, hein? Jadson e outro Giovanni Augusto. Pronto. Giovanni Augusto. sem o reserva. E foi o líder de assistência. Mas era reserva. Aí o Jadson ia ser vendido para a China, o que o Tite pensou? Falou, pô, vou trazer um cara que faz assistência. Desculpa, posso falar uma coisa, Benja? Agora, Aí não deu certo, não jogou nada no Corinthians. Nenhum dos três jogou nada. Deixa- Mas o Gabriel naquela Flamengo também época, podia deixa jogar eu nada. dizer uma coisa. Agora, foi falar que esse erro do Roberto não é. A Deixa eu dizer contratação uma- foi esquisita, porque era um jogador que chega, não valia Pascal, tanto. deixa eu dizer uma Só coisa. isso. Eu acho que ficar julgando contratações a posteriori é quase uma covardia com quem Não é, contratou, não é questão, a não ser não é. que seja uma coisa muito obviamente esquisita, né? O jogador que é reserva do Boa Vista, por exemplo, e o cara contrata por 20 milhões de O euros. esquisito foi contratar Luigi. Teve o Luigi do CRB. Então, que não jogou. isso, Teve Luigi, Gustavo, que nem teve jogou. umas coisas. Então, Gustavo. agora, jogadores que estavam no mercado, o que o técnico pediu, um técnico como o Tite, jogadores de status, você pode discutir o preço aqui e ali e tal, mas julgar depois e chegar a apontar, foi um erro, na época não era. Quando contratou, Mas quem potencializou isso foi o Benja, Flavio. Eu sei, só não, eu tô pontuei entendendo, porque, mas na o que minha eu- avaliação, não, não você foi não uma entendeu o que o administração Flavio nota falou. 10. Mano, eu não estou aqui me posicionando pró-Benja ou pró-você. Eu acho que essa discussão ela é inócua, porque todas as Mas eu também contratações. acho. Né? Então, Mas ótimo. ele que criou uma polêmica, Porque todas isso as não é uma contratações. criança, Acho que a É que nota que criticar a deve ser contratação dada depois é fácil. ao Critiquei os valores, não a contratação. Você colocou até agora. Se eles tivessem dado certo, ninguém ia falar nada. ao presidente do Falaria? Corinthians. Não falaria. Mas tivesse todo mundo, vendido por mas um ali, zilhão, ô Benja, não- ô Benja, eu lembro que ali eu trabalhava, sabe, como setorista na Tá época, e se assim, a conversa entre os setoristas e o pessoal era a mesma. Cara, Mas são era o jogadores, Tite. faz- E Chega, qual que era a gente. conversa do setorista quando trouxe o jogo? Fala, mano. Muita gente criticou, claro, tá. sim. Qual que era a conversa do setorista quando trouxe o Gabriel, que estava lá encostado no Mas não Palmeiras? cabia. Ao contrário, Não esse cabia foi uma boa crítica ao jogo? contratação. Qual que era a Essa foi conversa uma do boa setorista com o Pablo? Boa contratação. Mas com relação ao Jô, é fácil falar depois que ele estourou e Claro, arrebentou, e é é a fato. mesma coisa. Sim, é a mesma coisa. mas naquela época era pertinente a crítica ou a dúvida com Claro relação ao que Jô, sim, porque ele estava jogando na China, aliás, nem jogando estava. Ele veio para o Corinthians, inclusive, contratado no final O de 2 2016. outubro ele veio em outubro. Ele se recondicionou, Pascoal, inclusive meses pra até se recuperar. fevereiro, É. e só tomou a posição do Casim em fevereiro. Não, mas então do era jogo você tem pertinente a razão. crítica. Há Não, do algumas- jogo você tem coberta Ô, razão. Benja. A crítica que você fez, eu também fiz. Mas eu errei. Só que quando eu entrevistei ele, eu vi que ele tinha mudado muito. Eu falei, pô, ele mudou muito. O negócio da religião, ele tá diferente. A única que eu questiono, eu falo assim, pô, os três lá não é. O que a O senhor gente também já não é falou na pra conta caramba do e não deu Roberto. nota Essa nenhuma. Não, porque não me deixaram O falar. senhor só O que fala, a gente fala, fala não dá uma aqui, nota ainda, o que a tá gente fala enrolando. aqui, o problema- Tá sabe enrolando qual o é o Lero. problema seu e do Mano? Vocês acham que é ou crítica ou elogio. Quando, na verdade, pera, deixa eu falar agora. mas não falei isso. Quando o Jô veio, o Mano fez uma análise da contratação. Coberta de Não é razão. que ele fez crítica. Porque se não é elogio, automaticamente vira crítica. Não é assim, gente. O mundo não é em preto e branco 880. só, claro. O que o Mano fez foi uma análise na época. Mas não deveria ser. Então, o que você fez. Nós estamos tentando aqui fazer uma análise. Eu acho que a análise do presidente do Corinthians tem que ser feita pelo conjunto do que ele realizou em 3 anos, do ponto de vista de futebol. Do futebol em termos de resultados. Um bicampeonato brasileiro e um paulista, gente, nota 10. Quem ganhou 2 campeonatos brasileiros em 3 anos de gestão, né? Teve os errinhos dele, o negócio do Cristóvão, que mostrou falta de convicção, mostrou falta de filosofia do clube, conseguiu corrigir a tempo,
Mas muito ali ele levou naquele final de ano porque ele também não efetivou o Carille, contratou Exato, o Oswaldo. contratou o Oswaldo. Ali Mas foi o um momento... próprio Carille disse que não era momento de ele assumir. 2016, mas você falou isso também para agradar o presidente. Lógico. 2016 foi um momento de instabilidade da gestão do presidente, em termos de futebol, como diz o Cassino, futebol. Agora, do ponto de vista de gestão financeira do clube, o presidente do Corinthians foi muito mal. Isso eu acabei de falar. É isso que eu queria dizer, porque nós estamos aqui nos atendo. Não, eu falei. Mas não pelo... Mas ele pegou os 3 anos mais difíceis da economia do país. Coitado. Pegou 3 anos da economia coitado. completamente diferente. Não entra dinheiro no Corinthians. Entra dinheiro no Corinthians. Mas com uma economia completamente debilitada. Aí nós vamos chegar... Mas se você for recorrer à bilheteria, é uma outra coisa. A bilheteria foi boa, mas ela não entra no clube. Aí nós vamos chegar ao gasto que foi feito com esses jogadores, quantos? 60 milhões de reais na época? 3 jogadores. Né? Algo que, por exemplo, o Flamengo não fez nos últimos anos. Escuta, 60 milhões, compra. E não paga o cara da marmita, não paga o cara do gramado, não paga o cara da segurança. Não, o gramado não tem nada a ver, já estava na conta reformar o gramado. Eu tenho vários exemplos da lista de boletos que estão lá voando pelo Corinthians. Então, do ponto de vista de gestão financeira, é um desastre, porque o Corinthians está endividado, não tem dinheiro para comprar jogador, não tem dinheiro para pagar salário de jogador, está devendo na praça, está com um pepino do tamanho do mundo pro negócio do estádio. Então, em 3 anos, o Roberto de Andrade foi muito bem sucedido no futebol, sem dúvida, mas do ponto de vista de gestão responsável, inclusive, eu acho que foi um desastre, porque esse dinheiro dos 60 milhões aí dos jogadores, por exemplo, esses jogadores poderiam não ter sido contratados e ele optado por pagar aqueles a quem deve. Mas, gente, foi o Tite que pediu as contratações e todos avalizaram isso. Independentemente, todos avalizaram isso, não dá para tirar esse dinheiro e botar ali. Não estou discutindo tecnicamente se o cara devia contratar ou não, né? Porque quem pediu, quem não pediu. Estou dizendo que, na falta de 100 mil reais para pagar o cara da marmita, você não pode contratar um jogador de 10 milhões. Só isso que eu estou dizendo. Então, qual é a sua nota? A minha nota é 6 nesse sentido. No ponto de vista do futebol, ótimo. 10, se eu fosse torcedor do Corinthians, estaria feliz da vida. Mas, do ponto de vista de gestão responsável de um clube, nota... A mesma nota que o ceifador, ele fez uma proposta há um tempo atrás. O Corinthians não tem condição de aumentar R$1 a mais e não comprou. Perdeu para o jogador do Flamengo. Sim, por uma questão... Você quer que eu levante uma faixa aqui e diga obrigado, Roberto Andrade? Estou constatando um fato. Porque chega um momento que aí não tem dinheiro nem para pagar a conta de luz. Mas enquanto você está pegando para pagar aí no banco, enquanto tem alguém para emprestar, enquanto tem dinheiro, verba para antecipar, você vai gastando. Aqui os torcedores do Atlético estão falando que você está errado. Não, coisa nenhuma. Aqui, o Djalma Júnior, o Benjamin Facincani, que jogou no Augusto, fez 33 jogos como titular no Brasileirão. Claro, era titular no campeonato. De 2015. Ele acha que não, eu já falei aqui que era. Tem mais, você está enganado aí. Tem muito torcedor do Galo aqui mandando mensagem para você, é que o assunto esquentou, tá uma barbaridade aqui. Olha aqui, o Capitão, não sei o quê. O Giovanni Augusto não era reserva aqui no Galo não, Facincani. Ele era titular, uma das peças principais. Não é. Tá bom, não é. O rapaz o rapaz está sentado ali, não falou uma palavra até agora. Apresenta o rapaz ali. Apresenta o nosso amigo Fábio Azevedo. Ao lado do Jalo. Então eu estou equivocado, 33 mas a minha e 38 com relação a ele é que ele era banco. Ele foi titular. Pascoal, que 33 nota você dá pra gestão do Roberto que termina amanhã? Se você for falar de futebol, como ele falou, nota 10. Ninguém conquistou tanto. Gestão toda. Eu dou nota 8. Eu dou nota 8 para a administração do Roberto. E aí vou explicar por quê. Eu até já falei algumas coisas com ele, até porque eu tenho essa possibilidade de falar com o Roberto, algo do Roberto Andrade, presidente do Corinthians, algumas coisas. E eu já falei para ele algumas coisas. Ele liga para você de vez em quando? De vez em quando me liga. A cobrar? Não, ele não liga a cobrar. Ele liga do celular dele e a gente liga conversa. Do clube, por exemplo, ele liga a cobrar. Não, do clube também não liga. Ele liga Quando do celular. fecha, ele te liga? Ele liga do celular dele e a gente conversa. Eu tenho o maior prazer de ter o Roberto como no meu hall de amigos. De operador para operador Roberto, é de graça. Só para dizer para vocês que estão em casa, o Roberto é meu amigo antes de ser presidente do Corinthians. Depois ele foi ser presidente do Corinthians. Você já comprou o Opala lá na loja dele? Opala? Chevette? Não, Opala não. Opala não tem mais. Mas você só tem também presidente de clube grande, né? O presidente do Madureira quer falar com você até hoje. Não pode ligar, o presidente do Madureira. Aquele meio de campo do Atlético era Leandro Donizete, Rafael Carioca, Cárdenas,
e o Dátolo, com Luan e Lucas Prato. Tá Agora é bom? hora do Pascoal falar. Vai, agora tá bom. Acredite no que você quiser. Não adianta, a gente fala, mano. Continua aí. Fica tranquilo. Produção, levanta lá. É que eu não Ó, fiz produção, jogo, meu levanta, querido. porque ele Tá não tranquilo. acredita. Não, Ele fique não tranquilo. acredita E em nada. o Giovanni Augusto era rotativo Nós estamos no time. inventando números pro O Facincani. time titular era esse, time do Levir Cu, tá bom? Mas tá bom. Então, Líder aqui eu de quase não assistência trabalhei. do Brasileiro Bom, 2015 mas ele foi Jadson entrava ao aqui. longo do Rapaz, jogo. porque Ele fez não era 33 titular jogos de absoluto. Vem aqui, 38. assumo. 33 jogos ele foi Tá titular. bom, 33 jogos ele entrava ao longo do jogo. Não, peraí, ele foi quem tá do lado titular. dele sou eu. Mas peraí, ele foi titular em 33 jogos ou ele participou A do produção campeonato em tá 33 levantando. jogos? Ele participou Diferente. de 33 Então, jogos. mas é diferente. Veja, se ele acabou de jogo. participou, O Rafael Marques, mas depende, o Rafael Marques naquele time do Palmeiras era o 12º jogador. falar. É o jogador que mais entrou em campo. Deixa eu te falar. Ele pode ter feito inúmeras 32 também. partidas A naquele partir ano. do Aí, momento, pois é. E a era partir reserva. do momento que ele não é titular e ele entra todo jogo e resolve, o cara é tão importante como valorizado, jogador. claro. Assim como o Rafael Marques foi também. Sendo O que naquele Atlético, Cleison ano passado entrava lá quando chegou no Keno. Corinthians e resolvia. O Keno não é um jogador Não, valorizado. artilheiro- Se alguém Então, contratar tá bom, o já que você quer Keno, levantar número, ô, levanta Facincani, aqui. se alguém contratar o Keno hoje, É ruim? alguém vai falar mal? Ah, mas ele era reserva do Palmeiras. O seu argumento é pífio. O William Bigode, argumento não é coisa nenhuma, ele é um jogador que tá William, todo mundo péssimo sabendo. hoje, melhor podia tá mal. informado, melhor O informado. Fábio Azevedo, que não para de falar. Fabinho, Boa que nota tarde, você né? dá para a gestão do Roberto de Andrade? Olha aqui, primeiro deixa eu justificar meu atraso aqui, porque Não, você eu não tava atrasou, você foi conversando- convocado. Não precisa justificar a nota do Roberto de Andrade. À distância, acompanhando todos os argumentos de vocês, que acompanham mais diretamente e mais em loco, eu dou nota 6. E estou em comum acordo aqui com o que o Flavinho falou, porque não adianta dentro de campo, é uma relação para o torcedor. Isso me remete a administrações anteriores do Flamengo. Vamos endividar, mas a gente ganha. O importante é ganhar, não E paga até do aqui. Fluminense. E aí não adianta, gente. Mas o, assim, Corinthians, isso o isso Roberto paga um- entrega ao clube melhor do que ele pegou. financeiramente. E isso eu posso dizer para você, ele Mas e entrega as dívidas que melhor existem para o hoje? presidente que vai assumir, não sei quem vai ser eleito, Ah. mas quem for assumir recebe melhor do que ele pegou. Então ele fez uma administração financeira melhor do que a anterior. Perfeito. Quem Porque era o anterior? ele eu pegou, não acho não. ele Bom. pegou, inclusive, para pagar os impostos não pagos pelo André Sanches. E quem está concorrendo à eleição? Porque o Andrés dizia, Eu eu André pago Sanches. imposto, Ah, tá. E é de- ou e é eu da pago chapa o salário do O jogador. André- E quem pagou imposto foi o Roberto. Só para eu entender. Então é o bom Andrés- saber. Então, o Não, Andrés peraí, é da então tem mesma- uma informação aqui. Então repete essa tua informação. Ó, que o Mano se eu tá olhar com o cara- balanço, o vai- Mano eu vou está verificar assim, vai ver. O Mano tá com cara de choque, tá choque. O Mano fez assim, ó. Vocês estão lembrados que o Andrés disse essa frase quando era presidente do Corinthians, ou eu pago imposto ou eu pago o salário? Sim. E para quem sobrou pagar o imposto? Roberto Andrade. Então, perfeito. Ele mesmo Sim, respondeu. e ele vem pagando nos últimos 3 anos em dia. Perfeitamente. Você faz isso, Foi Fred? por... Hã? Eu tenho imposto para pagar, ou pô, aqueles tarde pesado. Você fala assim, ou eu pago imposto, ou eu vou curtir uma semana em Nova York. O que você faz? Eu conheço gente que já fez isso. Mas agora, Ou Pascoal, eu pago esses o impostos... DARF ou eu Mas pago durante o cartão muito de tempo, crédito. Pascoal, durante muito tempo, os clubes eles enrolavam o governo. Hoje os clubes, por causa do Profut, inclusive, eles precisam estar Para não perder o benefício. Evidente que sim. Então os clubes eles precisam quitar as dívidas com o governo, ou pelo menos se não quitar, caminhar de maneira correta e pagar no dia certo o vencimento de cada boleto. Isso. Para não perder essa boiada que É o por Profut. isso que o Corinthians entrou no Profut. Tá, porque mas vamos tinha lá, que então- regularizar. então- Perfeito, mano. Então vamos lá. Ótima sua explicação. Pascoal, Perfeito. pagar imposto não significa que ele equacionou dívida ou que ele diminuiu a dívida. Não, não. Ele entrega apenas- melhor o clube. O clube é administrável para quem for pegar. Tem Administrável problema? de que forma? Claro que tem problema. Por exemplo, o estádio você não coloca Não, não. no Corinthians? Você tem que separar as coisas. Não, não posso. O estádio Corinthians, não é do Corinthians. o Corinthians tem que ser dividido em alguns aspectos. Ah. Na minha visão, perdão, porque... Sim, sim. Perdão. O Corinthians tem que ser dividido. O futebol do Corinthians é uma coisa, a administração do clube é outra e o estádio é completamente São três diferente. CNPJs pra Não, isso, é um não? CNPJ só. Então Mas é são uma coisa só, três, Pascoal. três Não, o situações estádio diferentes. tem um CNPJ Então, independente. tem Aquela... aquela... O Corinthians Arena. Corinthians Então o Arena. Corinthians Arena que tem a dívida, não é o clube. Claro, O Fabinho tem razão, porque Não, gente, todos os candidatos agora estão usando como dizem. plataforma a solução para o Estado. Exatamente. Então vamos E de devagar. todos- É a responsa do presidente. De sim, todos que- os candidatos Vai. que eu vi aqui, que passaram, eu vi a entrevista do Felipe Isabella, a mais sensata, Também achei. mais pés no chão, e eu estou à vontade porque eu não conheço nenhum deles. E quem Então, é que fez Ah, não, calma, quem é que calma, fez isso eu já falei, a deixa eu elaboração falar, você queria que eu falasse? da Odebrecht, das obras que deixou de fazer, dos 250 milhões que a Odebrecht não acabou? Que o Corinthians diz que tem.
Isso é bom que se diga. Isso foi feito um levantamento por empresa independente. Isso é auditoria independente, não foi o Corinthians, não. O Corinthians é antes. Não. Porque vocês vivem no mundo da fantasia. Desculpa te interromper. É auditoria independente. Calma. Isso é auditoria, cara. Calma. Que Ontem o Odebrecht tem que acabar com o isso. presidente, 250 o milhões de candidato entrega. Romeu Tuma Júnior, Romeu Tuma ontem, Júnior. Romeu Tuma Júnior veio aqui, deu uma fórmula mágica que ele vai fazer assim e vai resolver os problemas do Corinthians com 250 milhões de reais, que segundo uma auditoria feita a pedido do Corinthians, unilateral. Isso não teve a contrapartida do Odebrecht. Não teve Odebrecht, não estou defendendo o Odebrecht, Pra mas não argumentar. teve Odebrecht para falar assim, escuta, de onde vocês tiraram esse número? Conselheiros do Corinthians. De uma auditoria independente. Que auditoria? Que dados eles consultaram? Chegaram Só ao o número. contrato. Chegaram ao número internamente no Corinthians. O senhor está discutindo auditoria. Doutor, está sendo Claro usado. que não, Flávio. Pascoal. Claro que não. Se você contrata uma auditoria... Qual é a empresa que fez a auditoria? Me diz aí. Eu não lembro o nome agora, mas eu posso buscar aqui para Há você. uma auditoria. Vai queimando o negócio da Espera um empresa aí que pouquinho. fez Foi feita uma auditoria interna a pedido do Conselho do Corinthians para levantar quanto que a Odebrecht não teria entregue. Isso é uma coisa. Pode ser a auditoria que for. Ou não entregou, ou deixou de fazer, ou não acabou. Exato. Isso segundo o Corinthians. Segundo o levantamento da auditoria independente. Contratado. Contratou uma auditoria. Não, o Flavinho está falando assim, que documentos foram apresentados a essa auditoria para que ela analisasse. A avaliação do estádio, ela foi ver lá. Tá bom, se a Odebrecht contratar uma auditoria e disser o seguinte, escuta, segundo a nossa auditoria aqui, entregamos tudo. Quem vai estar certo? Quem está certo? Isso é uma discussão. São coisas diferentes. Então, mas você não isso precisa tá ter sendo margem usado, para ver. isso tá lógico, sendo você vai no usado, estádio, você vai ver que isso tem tá coisa que sendo não usado acabou. como plataforma eleitoral de todos os candidatos, achando que vão, olha, essa dívida do estádio não é de 2 bilhões, não. Porque tem 250 milhões que o Odebrecht não entregou. Então, mas aí o outro vem com 150 milhões que ele vai ganhar numa ação judicial. Eu não aguento. Lembra essa música do Não, mas nós estamos discutindo a direção do Corinthians, então tem que mais o discutir. Odebrecht. Eu não, mas pera um pouquinho. Você vai discutir o Corinthians, Benja, desculpa. Você não pode isolar Você não o Estado. pode... Não estou falando que vai isolar, mas já são Exato, a gente fala demais do O Corinthians. Fábio não deu a nota dele. Deu nota 6. Olha aqui o Facincani, apesar do Facincani não acreditar em ninguém, em números, em nada. Olha aqui o Christian Scarabelli. Benja, no Brasileirão de 2015, Giovanni Augusto fez 22 jogos. 20 ele foi como titular. E o Cárdenas, que o Facincani falou, foi titular em 9 jogos, 3 como titular. A produção também já levantou, mas não adianta a gente, o Facincani não acredita nos cada um números. vem com o número. Pega a vassoura lá que nós vamos varrer o Facincani. Segue o jogo, vamos lá. Eu falo, pode ser ou Fábio Azevedo, Ou Fábio Sorbonne. ou Fano. O Flávio. Ou Pascoal. O Fano nem ouviu. Olha aqui, WhatsApp. WhatsApp, Só para mudar de assunto. chega. Chega de coisa. Flavinho, essa é pra você, uma versão do poema do Carlos Drummond de Andrade. E agora, Flavinho, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou e a portuguesa caiu. E agora, Flavinho, o Flamengo ganhou com a molecada do Ninho. Somos a 5ª torcida do estado paulista. E agora, Flavinho, acho melhor você torcer para a Portuguesa Santista. Você não gosta de ser chamado de frágil, nem de grande, bacana e nem de fera. No fundo sabemos que você é um chato, amado e também odiado pela galera. E agora, Flavinho, disputando a Série A2 do Campeonato Paulista. Sem divisão no Nacional, isso não está bom. Uma vergonha para quem já teve craques como Denner, Zé Roberto, o Edu Marangon. E agora, Flavinho, o que diriam Orlando, Ditão, Félix, Enéas, Badeco, Basílio e Cabinho? Alguns desses são heróis dos poucos títulos da Lusa. Espero que ela volte a trilhar um bom caminho, senão você ainda ouvirá muito. Chupa, chupa, Flavinho. Caraca! Deitado. Sensacional! Ótimo
parabéns Olha o nível do cidadão. Parabéns ao amigo. E agora José, Ó, você ganhou. Você ganhou. Merece o Oscar? Merece. E, inclusive porque, tirando Sashimi de Flavinho tirando na mesa agora. uma certa agressividade Também tem à minha pessoa, mas eu não ligo, dizer que eu sou odiado e tal, não sei o quê, mas enfim. Sou chato, tudo mais. Foi respeitoso com a Portuguesa. Mas ele foi que você é amado Citou também. jogadores da Portuguesa importantes na história e, na verdade, eu transfiro a pergunta. E agora a Portuguesa, não é nem pra mim, não. Valeu, eu gostei do cara lá, bem legal. Agora, o cara torce pro Flamengo e eu posso falar, e agora Mengão, que o ano passado também não ganhou nada, né? Eu ganhei o Campeonato Carioca. Bom, vocês dizem que não vale nada. Mas estava na Série A, já tava Quando acabou o jogo contra o Independiente, eu falei assim, e agora, Mengão? Não dá pra Quando acabou o jogo com o Cruzeiro, eu falei, e agora? Vamos ser honestos. Tô brincando, eu gosto do Flamengo. Já joguei Dá lá. pra colocar na mesma frase. Porque Dá. Não dá pra colocar no mesmo continente, a mesma frase é muito próxima. Aliás, vocês podiam parar com esse clichêzinho. Não dá pra colocar na mesma frase, como se fosse uma construção muito inteligente. Isso é meio medíocre. Não, mas não importa, e daí? O fato da Portuguesa ter acabado não diminui e apaga a história da Portuguesa. Não dá pra comparar. Claro que dá pra comparar. Com o Flamengo? Dá pra comparar com qualquer clube do mundo. Com qual? Qualquer clube do mundo pode ser comparado a qualquer outro clube do mundo. Quem saiu no Times essa semana? Exatamente. Quem saiu no New York Times essa semana, você viu? Portuguesa? Sim. Por causa da pizza? Sensacional. Era assim, ó, Angry Fans. Aliás, angry Não é de não Angry é Birds. hungry, tá? Não, angry não é faminto, é zangados, né? Angry fans comem a pizza, não sei o que, tá. Bacana demais. Mas valiam as duas. Time Tanto grande famintos tem quanto... história. Não, mas os torcedores tem história. Cara, a Portuguesa tem história. Pitoresco, não porque vocês são grandes. Mas não é? não pagar mamita Olha aqui. é um fato pitoresco também. Ô, Fábio Azevedo. Presente. Agora O futebol, na verdade, o Facincani, quando eu era editor de esportes da Folha de São Paulo, para mim o fato pitoresco envolvendo o futebol é sempre mais importante do que as bobagens que se fica o dia inteiro falando como é que é? Sustentação da velocidade. Realmente é profundidade. Triângulo da profundidade. Velocidade de transição. Isso não tem a menor importância. O que vale são as histórias humanas. esse é o Flavinho que a gente gosta. É o lugar Oscar aqui, ó, Oscar, foto. Ô, meu menino, merece a vassoura pra juntar o Facinco ou não? Merece, agora o Flavinho foi bem. O que não minimiza o estrago feito pelo telespectador. Não, mas ele falou Quais os termos que o Facinco usa que você não quer? Velocidade de sustentação. Realmente, a velocidade. Estrutura de transição. A tática realmente não é importante. Profundidade O Brasil de vive um penetração. ótimo momento no futebol. Os clubes brasileiros estão sendo administrados linhas de dois. Nossa, realmente, a Portuguesa é um modelo de gestão. Jogar pela pitoresca beirada. que sumiu do mapa. Ruim ao Bayern de Munique, ruim à Alemanha, ruim ao Barcelona. Mas ninguém, o Bayern de Munique não tem estrutura tática. A Alemanha é ruim, a Espanha é ruim. Bom Brasil. Brasil tá num momento lindo. O que o Flavinho falou agora foi outra coisa. Não, claro que não. Ele não tá falando agora de gestão de clube. Não, eu tô falando, mas o que eu defendo, Tática, que é tá tática, falando. o modelo, a organização no futebol, que é lá, importante se olha discutir, lá. isso aí é bobagem, isso aí não vale nada. O Brasil realmente vive um momento ok. Os clubes brasileiros estão padronizados com o futebol da Europa. Realmente, olha, bacana, porque o legal é roubar a pizza dos outros, não é você trabalhar. Ótimo. As histórias humanas são muito melhores do que essa bobajada aí Os outros toda. e da onde? Sumiu do mapa, ninguém sabe, ninguém viu. Agora você foi bem. Ruim ao Barcelona, ruim ao Bayern de Munique. Nós não estamos ruim a discutindo gente se a Portuguesa é ruim e o Barcelona é bom. alemão, o que a Inglaterra hoje tem de novo. Mas agora é atleta. Fique tranquilo. Não tem Peraí, deixa eu falar. Peraí. Deixa o Flavinho agora fazer a treta. Ele vai fazer. Vou colocar um contexto aqui. Fala assim, que ele empatou o jogo agora. Não, na tua opinião. Na minha, quando ele falou, foi mais um ponto pro Flavinho. Não, Deixa eu falar. O que você acha mais legal? Você é um dos poucos, você é honesto você não é, mais ou menos. Quem que você acha mais legal discutir agora? Vamos falar 15 minutos. Sobre as pizzas que os caras roubaram dos jogadores. Roubaram, não, interceptaram e pagaram. Ou a gente vai falar agora das linhas de sustentação, da transição do meio para o ataque, com o overlap e as duas linhas de quatro. Eu acho que dá pra você falar os dois. Não, tem que escolher um assunto. Tá no penhasco. As pizzas O que te chama a e a linha atenção? de transição. Eu vou salvar a pizza. A pizza. Tá a pizza dos motoboy lá da Portuguesa e tá o suporte de transgênicos onde vai jogar o da camada Scarpa? de ozônio. Como é que das vai duas escalar o linhas de quatro. Scarpa? Você tem que salvar um assunto, você salva qual?
Gente, o que tá acontecendo? Gente, seja honesto. Seja honesto, mano. Eu sei que você é. Pizza. Pizza. Fábio Azevedo. Pizza ou prancheta? Pizza. Pergunta pra mim. Benjamin, pizza ou... Pizza! Flávio. Pizza, claro. Facinca. Quase um 7-1. É que o Brasil vive um ótimo momento. Aí, em cultura vale muito mais do que o estudo. Em cultura. Grandes histórias. Vamos ouvir. Agora chamou toda a mesa aqui de retardado. Vamos ouvir Henrique Ceifador. É assim. Chegou. É assim. Não faz assim, não, senão parece que tá posando. É assim, ó. Assim, ceifa assim. Ceifa assim. É? Vai na minha que depois eu vou te mostrar a foto, hein? Pô, não muda. Pega a mão pra você, eu tô te falando. O que eu fiz assim, não é? Não, É assim, é assim. É assim, ó. assim, envezada. Por quê? Não sabia disso também, não. Não vai. Agora tem Vocês Manuel. explicam. Manual. Manuel. Manuel pra ceifador. Pra Chama o ceifador. Não, é que eu vou te mostrar- é que eu vou te mostrar um negócio. Ceiflador. Vamos ouvir o ceiflador aí. E ó, precisa trazer a paz e juntar os cacos do Facinca que tá destruindo. Mas traz um balde. Parece um quebra-cabeça. Caiu tudo no chão. Vamos lá, ô, linha de transição, vamos lá. As coisas acontecem no momento certo, no momento que é para acontecer. E eu creio que, como eu falei, se hoje eu estou aqui, eu venho um jogador